Os estrangeiros olham de modo diferente para as mulheres brasileiras. E esse modo diferente não é um modo diferente assim para o lado positivo. É diferente já achando que vão poder e que vão encontrar mais facilidades. E algumas mulheres brasileiras que saem, que andam lá para fora, elas voltam falando, mas o homem estrangeiro, aí ele olha para nós assim, assado, sabe, assim, como se eles que fossem os errados. A gente vai estar falando sobre esse assunto aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque elas são de suma importância. É uma importância que a gente não sabe traduzir em palavras, o tanto que é importante. E se inscreva aqui no canal, reveja a sua inscrição, porque a gente quer chegar aos 100 mil inscritos e precisa contar com a ajuda de vocês. Eu quero acompanhar com vocês aqui algumas falas de alguns influencers sobre esse assunto. A gente vai começar aqui com essa moça para a gente ver o que ela vai dizer. Você fala que você é brasileira, aí as pessoas já te tratam diferente, assim, um pouco, sabe? De tipo, é puta, né? Brasileira é puta, é fácil. Continua assim mesmo? Eu e minhas amigas, a gente foi pra Itália, né? E aí as pessoas te paravam pra perguntar de onde você é e tal. E quando a gente falava que a gente era brasileira, as pessoas, tipo assim, mudam assim o tom, sabe, da conversa. A gente tava meio perdida, né? A gente pediu ajuda pra um cara que tava vindo, ele tava vindo com o cachorro dele, e a gente falou assim, como que a gente faz pra chegar na praia tal? Aí ele fala, você pode virar aqui e tal, deu o caminho pra gente, né? Olha só, quando fala que é brasileira, já se percebe na expressão das pessoas uma mudança, porque as pessoas se tratam normalmente por causa da conduta. Isso é uma questão de conduta moral. Então, quando você percebe a pessoa com uma conduta moral, você tem uma reação. Uma pessoa com outra conduta moral, você já tem outra reação. E isso muitas vezes é inconsciente, porque as pessoas são acostumadas a se blindar contra o mal, mesmo que uma maioria hoje nesse tempo esteja sem noção e esteja se jogando de cabeça dentro dos piores abismos. O inconsciente da pessoa foi criado para te fazer viver mais, para te livrar do mal, para te orientar sobre os melhores caminhos. Então, veja bem, as pessoas que seguem o caminho da imoralidade já encontram diversos sofrimentos e, inclusive, essa percepção espiritual que está no inconsciente das pessoas e que leva as pessoas a discernir entre pessoas comuns que vivem de modo comum e pessoas levadas para a imoralidade. Ele meio que deu a volta correndo no quarteirão pra encontrar a gente de novo, pra perguntar, vocês, na verdade, eu tenho um barco, se vocês quiserem ir com a gente, posso levar vocês na praia que vocês querem, a gente pode visitar outras praias também. Então eu acho que, ainda acontece muito, assim. Você fala que você é brasileira. Então ele já deu a volta e já veio e já fez uma proposta. Agora, esse rapaz aqui, para quem tem uma conduta distorcida, gente do céu, até eu me assustei com a sinceridade dele, porque ele é indagado por que é que as pessoas fora do país tratam a mulher brasileira de modo diferente, por que, que os coreanos acham as brasileiras diferentes, tratam as brasileiras diferentes. E presta atenção como que ele vai ser direto na fala dele. Eles acham as brasileiras fáceis? Por que os coreanos não gostam das brasileiras? Bom, esse tipo de pergunta é que recebo bastante e eu estou cansado de responder, e eu vou responder de uma vez por todas, com toda a sinceridade do mundo, tá? Existem coreanos que gostam de estrangeiras e coreanos que não gostam de estrangeiras, tá? Mas vamos falar dos coreanos que gostam das estrangeiras, principalmente das brasileiras, no sentido de
sim, eles acham as brasileiras mais fáceis, tá? E isso eu vou falar do porquê. Os coreanos, eles sabem sim que no Brasil tá essa febre do K-pop, do K-drama. Então, até porque estão indo artistas famosos, também famosos aqui na Coreia, indo pro Brasil, por algum motivo. Então, sim, eles sabem que as brasileiras gostam dos asiáticos. E todos sabem que existem sim coreanos que focam na balada, em festinhas e em estrangeiras. E dentre todas as estrangeiras, as brasileiras são as mais fáceis de serem tiradas da balada para beber com o cara em outro lugar. Depois que ela fica bêbada, vai pro motel e acontece as coisas, né? Então, sim, para os coreanos que preferem as estrangeiras, dentre todas as estrangeiras, as brasileiras são as mais fáceis, tá? Isso não é algo falado por mim, da minha cabeça ou dos coreanos, é porque acontece na prática isso. Então essa fama que pegou para os coreanos, né, brasileira é mais fácil, é porque isso acontece na prática, gente. Então vocês têm que reclamar com as pessoas que fazem isso, brasileiras que fazem isso, que vêm para a Coreia somente. Então você vê, ó, a gente não está dizendo que todas as mulheres são assim, que as mulheres não prestam. A gente está dizendo que algumas mulheres vão para esse caminho, muitas mulheres vão para este caminho, e essas que vão para este caminho destroem o entendimento, a visão das pessoas de todas as outras pessoas, porque ninguém traz estrelinha na testa. Então a pessoa, é brasileira, ouviu esse título, então logo já vai se lembrar da mulher que vai para os cabarés, né, para os barzinhos, para as festinhas, que vai se embriagar, quer dizer, mulheres já fadadas a essa vida de estar alcoolizadas. E nesses países, muitos homens querem ter uma família, como em todos os países. Os homens prezam mais pela família. E quando você preza mais pela família, esse tipo de mulher é um tipo de mulher para ser levada a sério, para ser valorizada, porque quando você quer ser valorizado, você tem de ter uma conduta e ter padrões que cobrem do outro e que direcionem o outro a fazer aquilo que é o correto para a sua vida, te valorizar. Agora, se você diz que quer ser valorizado, mas tem uma conduta que nem você se valoriza, quer dizer, olha o que ele disse ali, enche a cara de álcool e aí vai para qualquer lugar. Nossa, a resposta dele foi muito direta, foi uma pancada mesmo. Para quem faz, difícil de ouvir. Mente para isso, depois pensar, nossa, coreano não sei o que com brasileira. É porque acontece na prática. Se tem essa fama é porque acontece. E isso consequentemente acaba interferindo também na visão dos homens coreanos com as brasileiras. Tem homens que naquele bairro lá de estrangeiros ficam, não, é brasileira, então não faz meu tipo, né? Então essa fama acaba pegando por conta disso, tá? E enfim, é isso. E eu sei que existem pessoas que fazem vídeos tentando alertar para não fazer isso, para tomar cuidado, blá blá blá, só que as pessoas não dão ouvido e essa má fama acaba só aumentando. Então é isso, tá, gente? Eu acho que está respondido, acho que está muito bem claro. E infelizmente aconteceu dessa forma, né? Então eu sei que não são todos, eu sei que existem outros fatores também, eu sei que tem coreanos que são ridículos, escrotos, xenofóbicos, etc. Mas, né, nesse lado assim, dentre as estrangeiras, eles pensarem dessa forma é porque acontece na prática. Então a postura, a conduta da mulher está levando a isso. O que pode resolver? Mudar esse tipo de conduta. As meninas mais novas que não caíram nesse abismo ainda, ver essa condição e sair fora disso, para você não comprometer a forma como as pessoas vão te ver, porque não adianta o que você fala e o que você quer, mas é a sua atitude, é a sua ação que mostra a verdade. Mas eu quero assistir com você mais esse vídeo aqui, para você entender que a gente precisa mudar, que a gente precisa seguir padrões, porque não adianta, mas eu não gosto, eu quero fazer assim, e aí eu parto para fazer todas as minhas vontades. Não, as sociedades elas têm padrões, e de uma sociedade para outra,
padrões diferentes. Se você não está dentro daquele padrão, a sua vontade não vai te livrar das consequências. Existem consequências graves e aí depois, né, vem o choro, vem o desespero. Mas para não cair nessas condições, o que é melhor é ter uma conduta equilibrada. Olha o que está acontecendo na Alemanha com as mulheres. O que acontece? Mulher brasileira, não se exalte, não mostre grandes emoções no momento de briga, de confusão. Se a gente mostrar o que a gente é, muitas das vezes, não todas, mas nós mulheres brasileiras e latinas, a gente leva as coisas com muita emoção. Tá, se a gente mostrar o que a gente é, né, que a gente bebe e entorna o caldo lá, depois fica louca, quebra aqui, quebra ali, ou nem bebe, muitas nem bebem, e aí já se estressam, já ficam nervosas, qualquer coisinha, perdem a cabeça, perdem a paciência. Será que em todo lugar vai passar a mão na cabecinha, né? Será? Às vezes fala alto, fica nervosa, quer chorar, às vezes grita, porque é uma coisa que não é tão anormal em situações de grande emoção. Só que aqui na Europa, na Alemanha principalmente, muitas brasileiras estão sendo levadas para hospitais e clínicas psiquiátricas, porque aqui ter muita emoção é considerado gente louca, instável mentalmente. Desequilibrada, sabe? Aquela pessoa histérica, desequilibrada. Não, não é que aqui é a pessoa que fala mais alto. Não, lá as pessoas têm de ser equilibradas. Elas têm de controlar, elas têm de ter domínio do seu emocional. Então, se você é uma desequilibrada, lá você vai encontrar graves problemas. Mente doida. E o que eu quero falar para vocês, porque eu quase já passei por uma situação dessa no primeiro vídeo. Eu quero falar para vocês sobre esse caso que está acontecendo muito de mulheres brasileiras sendo enfiadas, transportadas, presas em clínicas psiquiátricas pelos homens, só por ela demonstrar uma emoção, às vezes gritar numa situação de briga, ou ser muito emocionada, também chorar muito por qualquer coisa, a pessoa chora, eles já acham que é emocionalmente instável. Isso, ele já vi situações de somente por isso o cara enfiar a mulher dentro de uma clínica psiquiátrica. Eu te digo, ai, mas não é tão fácil assim. É sim. Ai, ficou nervosa, aí altera o tom da voz, né? Só uma coisinha. Não, não é uma coisinha. O que a gente tem visto, o que as redes sociais têm mostrado, que as mulheres têm feito, não é só uma coisinha. E esse tipo de desequilíbrio tinha de ser tratado, né, de uma forma a melhorar o emocional da mulher. Porque agora a gente está tendo de tomar muito cuidado por causa que o Supremo Tribunal Federal decidiu elaborar aí e manter uma censura. Então, dependendo do que a gente falar, pode dar ruim. Mas o que é o correto é realmente manter o domínio de si mesma, ou então receber gratuitamente do Estado. Não é assim que o STF faz para fazer uma coisa bem ruim, eles falam uma coisa bem boa, bem bonita. Então vamos falar uma palavra bem bonita aqui para disfarçar aquilo que a gente, sabe, queria falar, como o rapaz falou no vídeo dele ali, né? Livremente. Então, um tratamento gratuito. Você vê a Alemanha, gente, isso é maravilhoso. Eles estão dando um tratamento gratuito para a mulher, né, conseguir voltar à sua normalidade, né, ter mais calma. Isso faz bem para a mulher, é cuidar da saúde da mulher. Então, lá na Alemanha, isso não é uma maldade, nem se fosse feito aqui no Brasil, também não seria uma maldade, porque é cuidar da saúde da mulher. É mais fácil do que se pensa. Eu tenho um caso pessoal na minha família, de uma amiga da minha mãe, que está presa dentro de uma clínica psiquiátrica na Alemanha, porque ela teve depressão, por situações do marido alemão tratar ela de maneira terrível.
Você vê que a culpa sempre é do outro, é o outro. Ela faz, né? Ela fica nervosa, ela perde a paciência, né? Ela quebra tudo dentro de casa, grita, se exaspera, às vezes até vai para cima do indivíduo, né? Brinca de roxinho com ele, né? Que aí depois ficam umas marquinhas roxinhas nele, ou então, né? Aí assim, essas coisinhas. Não, mas é ele, a forma como ele fez. Então a pessoa vai, se casa com um cidadão de outro país, né, já foi para lá muitas vezes com essa expectativa. Então você tem de aprender a conviver com as diferenças. Você quer alcançar os benefícios? Aprenda a conviver com as diferenças. Ele internou ela já em tratamento, melhorando, mas ele disse que ela não tinha condições. E quem tira ela de lá? Se o tempo inteiro estão diagnosticando ela com problema, a família dela está em desespero. Mulher brasileira, cuidado. Olha, as pessoas que vão para o lado de perder o equilíbrio, e a gente tem de cuidar muito disso, porque é doloroso, é uma situação dolorosa. Para você depois alcançar esse domínio de si mesmo, você vai ter de travar uma luta para o resto da vida, porque você vai ficar reincidindo, vai e volta. Uma hora você está bem, outra hora você, né, tem as recaídas, e são essas condições. Não é fácil, mas é possível, principalmente quando você começa lá na juventude a cuidar com esse emocional. Olha, que você entende dos três, né? A gente apontou aqui 3 exemplos, deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. O homem é um ser criado para estabelecer a ordem na face da terra. Quando o homem se afasta do lugar da liderança, todas as coisas vão degringolando. A imagem do homem, a figura do homem, é a figura também do crescimento, desenvolvimento, porque toda a humanidade está amparada na ação do homem. Então é necessário que o homem entenda o seu lugar, para que todas as outras coisas também tomem o seu lugar. E faça uma parceria com a gente está reformulando o Seja Membro, porque a gente quer uma parceria grandiosa com você, a gente quer trazer vocês para mais junto da gente, para a gente poder continuar produzindo esses conteúdos aqui, principalmente agora, né, que tudo pode acontecer e a gente vai precisar da ajuda de vocês para continuar produzindo esse conteúdo. Então, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração, derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida, aumente a sua visão das coisas que estão acontecendo ao seu redor e te abençoe, em nome de Jesus.